Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de banco de dados. Eu sou o professor Rogério, sou professor aqui da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e vos falo da linda cidade de Corumbá. A aula de hoje vai ser sobre diagrama de entidade e relacionamento. Trata-se de um diagrama que é padrão aí para o projeto conceitual. E o grande ponto positivo desse diagrama é que, por ser um modelo simples, ele é fácil de aprender, né? E por ser um diagrama, né, permite uma representação gráfica, ele é fácil de compreender. Então, se trata de um modelo aí simples que permite você trocar ideias sobre as informações, a organização da informação com pessoas leigas, né? E quais são os conceitos que nós precisamos desenvolver aqui para entender completamente o diagrama de entidade e relacionamento? São os conceitos de entidade, de relacionamento, cardinalidade e atributos. O conceito de atributos nós veremos numa próxima aula. Hoje iremos tratar sobre entidade, relacionamento e cardinalidade. O que vem a ser uma entidade nesse nosso modelo? É a abstração de um fato do mundo real, cujos dados nós desejamos guardar no banco de dados. Então, no caso aqui em tela, nós temos no mundo real um conjunto aí de empregados, né? O João, José, a Maria, a Ana e outros tantos que possam existir. No mundo real, eles são pessoas. No nosso banco de dados, eles vão ser representados por esse retângulo que é denominado empregados. Então, para uma entidade, você está representando com uma entidade um conjunto aí que pode ter 5, 10, 20 milhares de empregados. Então se trata de uma abstração, ou seja, você não vai citar cada um dos empregados nesse nosso modelo. Não, você cria uma caixinha, né, um retângulo que diz que representa o conjunto de todos aqueles empregados. E o que vai ser um relacionamento? É uma abstração de uma associação que você faz entre entidades. Então, se você tem uma entidade de empregados, você pode ter uma outra entidade representando os departamentos onde essas pessoas trabalham. Você, ao lado direito aí da tela, pode ver o que seria isso no nosso mundo real. Você teria os diversos empregados e estando eles ligados aí a setores. Repara que eu coloquei ali um empregado, que é a Ana, que não está ligado a nenhum setor. Poxa, isso pode parecer estranho, mas em algumas situações pode acontecer que algum dos elementos de uma entidade não esteja relacionado com o outro, embora essas duas entidades, empregado e departamentos, tenham uma relação. Eu dou um nome para essa relação, né? Eu chamo ela de trabalha. Então eu diria que o empregado João trabalha no setor de limpeza. E isso é uma associação aí que existe no mundo real, na empresa em questão, aqui que eu estou exemplificando, certo? Da mesma forma como eu posso ter alguma entidade lá nos empregados que não tem relação com nenhum departamento, eu poderia, hipoteticamente falando, ter um departamento que não tem nenhum empregado relacionado, né? Aí nós chegamos ao outro conceito, que é o conceito de cardinalidade. Nós temos
os relacionamentos e nós podemos definir, devemos definir, melhor dizendo, um número máximo e um número mínimo de entidades associadas para cada um dos lados. Então eu posso, nesse exemplo aqui, definir a cardinalidade máxima. De um lado tem os empregados e de outro lado tem os departamentos. Quando nós vamos interpretar um diagrama, em geral nós temos que olhar a informação nos dois sentidos. No caso de um relacionamento desse aqui, você analisa primeiro no sentido empregados em relação a departamentos. Eu posso interpretar isso com a seguinte frase: um empregado trabalha no máximo, né, que é aquele valor 1 ali na aresta que liga o trabalha com departamentos, né? Um empregado trabalha no máximo em um departamento. Isso parece muito lógico, né? Não faz sentido aí um empregado estar ligado a 2 departamentos. Agora, indo no sentido contrário, da direita para a esquerda, eu posso ler a informação ali do diagrama da seguinte maneira: um departamento tem, no máximo, N empregados que trabalham nele. Quando eu digo N, eu quero dizer um número qualquer. No máximo N, pode ser no máximo 1000, 100, 200. É um número variável, ou seja, eu não tenho um limite. Para cada departamento eu posso ter 1, 2, 20 milhares de empregados trabalhando nesse departamento. Então é sempre bom lembrar, a cardinalidade, a gente lê um diagrama desses olhando nos dois sentidos, né? Quando vai de um sentido, você olha o valor que está na aresta lá perto da entidade contrária. Vamos ver um exemplo aqui. Tenho 2 entidades aqui num sistema de encontros, né? Quero caracterizar aqui, quero gravar informações para fazer um sistema de encontros. Se eu tivesse uma entidade homem e outra entidade mulher, e representasse dessa maneira aí os números máximos, eu poderia ler essa informação da seguinte maneira: um homem encontra no máximo uma mulher. E agora retornando, uma mulher encontra no máximo um homem. Então nessa situação eu tenho que cada homem vai estar ligado apenas e tão somente uma mulher e vice-versa. Agora, se eu mudasse um dos limites aqui, como é que eu interpretaria essa situação? Um homem pode encontrar até N mulheres. E agora, olhando do sentido contrário, permanece aquela situação como no diagrama anterior. Uma mulher pode encontrar no máximo um homem, certo? Nesse sistema aqui, haveria a possibilidade de um mesmo homem ter marcado encontros sucessivos aí com diferentes mulheres. Agora, se eu invertesse a situação, né, se eu colocasse o limite máximo na aresta adjacente aí ao homem, né, o limite N, então como é que eu leria essa informação? Um homem vai encontrar no máximo uma mulher, como naquele primeiro diagrama, tá? Partindo de homem em direção à mulher, um homem vai encontrar no máximo uma mulher. E voltando, a informação vindo da mulher em relação ao homem, uma mulher poderia encontrar no máximo N homens. Então, nesse caso, cada homem poderia marcar um encontro apenas uma única vez. Entretanto, uma mulher poderia marcar diversos encontros sucessivos. E a última situação aqui de cardinalidade máxima é onde você não tem um limite, o teu limite é variável para ambos os lados, né? Você pode ter N em cada uma das extremidades. Aí você leria da seguinte forma: um homem encontra no máximo N mulheres, uma mulher encontra no máximo N homens. Ou seja,
Esse último diagrama é o mais flexível possível. Você pode ter um homem encontrando uma mulher ou várias, né? E da mesma forma você pode ter uma mulher encontrando um homem ou vários homens. Percebem a diferença? A cardinalidade, ela diz muito sobre como é que você vai estruturar essa informação, quais são os limites para a relação que existe entre as entidades. Você pode acrescentar mais informação. Você pode acrescentar uma cardinalidade mínima também. Nesse caso, você vai dizer assim, com essa informação, se é obrigado ter uma entidade relacionada naquele sentido, ou se é opcional. No caso, estou representando aí uma entidade de relacionamento aí entre consultas e médicos, né? E aí eu acrescento um valor no começo, que é o 1 num caso, o 0 no outro lado. Então, quando eu digo que a cardinalidade mínima é 0, significa dizer que eu posso não ter essa relação para algum dos indivíduos. Olhando aí no exemplo específico, partindo do sentido médico em direção a consultas, eu tenho que um médico pode ter até N consultas, ou pode ter nenhuma, porque eu estou dizendo que o médico tem de 0 a N consultas. Então, ele pode existir um médico lá que não tem consulta nenhuma marcada. Olhando no sentido contrário, então que eu digo que a cardinalidade mínima é 1, eu digo que uma consulta é realizada por, no mínimo, um médico. No caso ali, como eu coloquei no mínimo 1 e no máximo 1, é mais forte o que eu digo. A consulta é realizada exatamente por um médico. Vejamos aqui que situações que se configuram aí os exemplos com cardinalidade mínima. Eu poderia ter essa situação aqui, né? Nesse caso, eu estou obrigando ao médico ter pelo menos uma consulta, né? Lendo da esquerda para a direita, eu digo que um médico tem pelo menos uma até N consultas. Então ele pode ter uma, mas pode ter várias. No sentido contrário, permanece a mesma situação anterior, né? Uma consulta é realizada exatamente por um médico. Mas se eu tivesse essa situação aqui, veja que eu coloquei um 0 ali na aresta adjacente a médicos. O que muda? Indo da esquerda para a direita, continua a mesma. Um médico pode ter até N consultas, pode ter nenhuma consulta. Agora, da direita para a esquerda, lendo o diagrama de consultas em direção a médicos, uma consulta pode ser realizada por um médico. Obviamente, é uma situação surreal essa aqui, né? Ela não acontece, ela não pode, não é permitido isso aí por lei. Você, né, ter uma consulta e não ter um médico realizando ela. Tá? Mas o que eu coloquei nesse diagrama é exatamente essa situação. A consulta pode ter um médico ou pode ter nenhum médico, certo? Então, posso ler esse diagrama assim: uma consulta pode ser realizada por um médico. E agora temos uma outra situação também surreal, onde demos uma flexibilidade maior à quantidade de médicos que realizam uma determinada consulta. Como eu vou ler essa? Da esquerda para a direita, continua a mesma situação. Um médico pode ter até N consultas. Pode ter nenhuma consulta, pode ter N consultas sendo realizadas. Por outro lado, na volta, uma consulta ela é realizada por um ou por vários
né? Ou por mais médicos. Obviamente, essa é uma situação, digamos, você poderia trabalhar esse diagrama se fosse no caso de uma operação, uma cirurgia. Não é? Uma cirurgia se encaixava nessa questão aqui. Ora, pode ser realizada por um ou por vários médicos, dependendo da complexidade do caso aí. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa questão das cardinalidades. Vamos agora ver uma outra possibilidade, o autorrelacionamento. Né? Existe a possibilidade de você ter uma relação entre duas ocorrências de uma mesma entidade. Nesse caso, você precisa identificar os papéis. Então, por exemplo, se você tivesse uma entidade cliente e você estivesse realizando aí um sistema, confeccionando um sistema de agendamento de festas ou algo do gênero, né? Você poderia ter aí o relacionamento com vida. Então, uma pessoa que assumiria o papel de organizador poderia convidar várias pessoas para serem participantes dessa festa. Então, você lê de uma forma aí, o cliente, o organizador, convida pelo menos um, né? Convida pelo menos um ou vários participantes. Agora, olhando no sentido contrário, você diria assim: um cliente pode ser convidado por no máximo N organizadores, ou seja, ele pode receber vários convites ou nenhum. Não é? Por isso aquele sentido ali do zero como sendo cardinalidade mínima do lado lá do organizador. Ok? Então, é possível ter aí o relacionamento entre uma própria entidade, são casos um pouco mais raros de acontecer. Outra possibilidade é um relacionamento com várias ligações, várias entidades relacionadas. E aí a leitura, minha gente, fica mais difícil. A interpretação é mais difícil. Entretanto, essas são situações que ocorrem uma quantidade razoável aí na hora em que você vai fazer modelos. Né? Nem tudo você vai conseguir modelar tendo apenas entidades aí relacionando duas, né? Um relacionamento entre duas entidades. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho três entidades, né? Cidade, produto e distribuidor. E aí eu agreguei elas todas aí tendo um relacionamento que é realiza, ou seja, um distribuidor realiza a distribuição ali de um determinado produto em determinada cidade. E como é que fica a interpretação disso? Veja que eu coloquei as cardinalidades mínimas e máximas. Vamos, né, dependendo do sentido que a gente toma, a gente pode ler isso de uma forma diferente. Do produto em relação às outras, né? Um produto pode ter até N cidades sendo atendidas por, no máximo, um distribuidor. Pode ser o caso de um determinado produto, numa determinada cidade, não ter distribuidor. Isso pode acontecer. Agora, vindo do sentido da entidade distribuidor, um distribuidor pode distribuir até N produtos em até N cidades. Ele pode não distribuir produto em uma cidade, ou ele pode, para uma determinada cidade, não distribuir algum dos produtos. Está bem flexível isso aí. E agora olhando, né, da cidade em relação aos demais, uma cidade pode ter até N produtos distribuídos por no máximo um distribuidor. Percebem como a forma de interpretar esse modelo ficou mais complexa? A leitura ficou mais difícil. Entretanto, esse modelo aí representa bem uma determinada situação aí
de distribuição de produtos. Tá tranquilo? E nós vamos poder trabalhar com esse tipo de situação também, inclusive tendo relação entre 4 entidades ou mais. Isso é possível. Não vai ficar muito fácil de você interpretar, mas é possível. Bem, chegamos ao fim de mais esta aula, né, onde nós vimos o diagrama de entidade e relacionamento, focado aí principalmente na questão da cardinalidade. Espero ver vocês numa próxima videoaula.